Capítulo um homem comum. João Maria acordava todos os dias às 5h45 da manhã. Não por disciplina, mas por hábito. O despertador tocava sempre no mesmo volume, na mesma música genérica escolhidas anos antes. Ele o desligava antes do segundo alarme e permanecia alguns segundos olhando o teto, como se esperasse que o dia se explicasse sozinho. Nunca se explicava. O quarto ainda estava escuro. O ventilador girava lentamente, espalhando um ar morno que não refrescava, mas também não incomodava. A esposa dormia de lado, respirando de forma regular, um braço apoiado sobre o travesseiro. O João Maria levantava-se com cuidado, treinado por anos, de rotina a não produzir ruído. Não era apenas gentileza, era a sensação de que o silêncio da casa precisava ser preservado. No banheiro, a luz branca expunha o rosto sem indulgência. O espelho devolvia a imagem de um homem comum demais para ser notado. 40 anos recém-completos, marcas discretas ao redor dos olhos, cabelo já rareando nas entradas, barba que começava a embranquecer antes do esperado. O corpo denunciava o preço de anos sentado atrás de uma mesa, ombros levemente curvados, um peso que insistia em se acumular no abdômen. Dores pequenas, mas constantes, que ele aprendera a ignorar. Nada nele sugeria grandeza, nada anunciava tragédia. Enquanto fazia o café, ligava a televisão sem prestar atenção real. O noticiário matinal já não tinha impacto emocional. As manchetes se repetiam com pequenas variações. Confrontos em alguma capital distante, mais uma operação policial com nomes grandiosos e efeitos mínimos, mais um escândalo político que não produzia surpresa nem indignação duradoura. João Maria ouvia como quem ouve o barulho da chuva. Incômodo, mas esperado. Em algum momento, aprender a distinguir o que merecia atenção do que precisava ser ignorado para manter a sanidade. O país fazia parte do segundo grupo. As filhas acordavam aos poucos, cada uma à sua maneira. A mais velha era organizada, dobrava o cobertor antes mesmo de sair do quarto. A do meio falava desde o instante que abria os olhos. A mais nova arrastava os pés, ainda presa a um mundo que não exigia pressa. João Maria observava aquele movimento com uma satisfação silenciosa. Não era um homem expansivo, mas gostava da ordem doméstica. Mochilas alinhadas, lancheira sobre a mesa, horários cumpridos quase militarmente. Antes de saírem, reuniam-se na sala por alguns minutos. Um ritual simples, repetido todos os dias. João Maria fazia uma oração curta, sempre parecida com a do dia anterior. Agradecia pelo trabalho, pedia proteção, rogava por um dia tranquilo. As palavras eram sinceras, mas econômicas. Não mencionava o país, não mencionava o futuro. Aprendera, sem saber exatamente quando, a não pedir demais. O trajeto até o trabalho atravessava uma Uberaba que ainda tentava parecer normal. Lojas abertas, ônibus circulando, vendedores cumprimentando clientes como se nada tivesse fora do lugar. João Maria conhecia bem os caminhos seguros e aqueles que não valiam risco. Não era paranoia, era prudência compartilhada. Todos sabiam onde não passar depois de certo horário. Ninguém chamava isso de medo, chamavam de adaptação. Havia bairros que desapareciam do mapa mental da cidade conforme o dia avançava. Não porque deixassem de existir, mas porque deixava de ser acessível. A vida urbana se organizara em faixas invisíveis de horário e permissão. João Maria aceitava isso sem reflexão ideológica. Era apenas assim que as coisas funcionavam agora. No serviço público, o expediente seguia um ritmo burocrático, quase anestésico. Sistemas instáveis, formulários repetidos, decisões que vinham prontas de instâncias superiores e precisavam apenas ser executadas. Os colegas conversavam um pouco sobre política, não por neutralidade, mas por cansaço. O consenso silencioso era que nada mudava para melhor e que reclamar só trazia problemas desnecessários. João Maria cumpria suas tarefas com correção quase religiosa. Não buscava promoções, não fazia inimizades. Era do tipo que acreditava que fazer o certo ainda importava, mesmo quando ninguém parecia se importar. Essa convicção não vinha de reflexão profunda, mas de criação, de igreja, de uma ideia simples, do mundo herdado da família. Se cada um fizesse sua parte, talvez as coisas funcionassem. Na hora do almoço, comia rápido.
Evitava restaurantes mais distantes. O centro já não era exatamente perigoso, mas tampouco seguro. A violência não estava sempre visível, estava disponível. Bastava o erro certo, o horário errado, a distração mínima. Ele aprendera a se mover com eficiência silenciosa, entrar, sair e não chamar atenção. À noite, após o jantar, a família seguia para a igreja. O culto era organizado, eficiente, otimista. Falava-se de vitória, de propósito, de conquistas espirituais. Pouco se falava de sofrimento que não fosse transitório. João Maria cantava, orava, ouvia, sentia-se parte de algo, ainda que não soubesse exatamente do que. Saía dali aliviado, mas não transformado. Em casa, antes de dormir, conferia as portas e janelas, um gesto automático, repetido tantas vezes que já não parecia expressão de insegurança. Deitava-se ao lado da esposa e às vezes pensava no futuro das filhas. Pensava rápido. Pensar demais trazia perguntas sem resposta. E ele aprendera que certas perguntas não ajudam a dormir. João Maria acreditava que o Brasil estava ruim, mas não perdido. Acreditava que o mal existia, mas ainda era exceção. Acredita que, acreditava que Deus observava tudo, mesmo quando parecia distante. Ele não desejava justiça absoluta, ele desejava normalidade. Naquela noite, como em tantas as outras, dormiu convencido de que sua vida seguiria naquele mesmo compasso previsível: trabalho, família, fé e silêncio. Um homem comum em um país complicado, mas administrável. João Maria não sabia que aquele equilíbrio era frágil. Não sabia que em certos países, homens comuns não permanecem comuns por muito tempo. Às vezes, basta um único dia.